Qual a verdadeira natureza dos seres de outros mundos que nos visitam? Por que necessitariam de naves? E por que elas às vezes poderiam até se acidentar aqui em nosso planeta? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam nos comentários. Hoje responderemos perguntas sobre este tema tão fascinante, vida em outros planetas. Quem acompanha o canal sabe que nós estamos sempre abordando este assunto. Temos até as playlists Ufologia e Espiritualidade, Vida em Outros Planetas, que tem todos estes vídeos. Este tema ficou bem em evidência porque recentemente houve aquela série de audiências no Congresso americano, onde ex-militares de alta patente admitiram que tiveram contato com informações de que realmente os Estados Unidos tiveram a oportunidade de resgatar naves alienígenas e até corpos biológicos de seres não humanos que teriam sido resgatados, e esta informação ocultada da opinião pública. Estas audiências ainda terão desdobramentos que acompanharemos com muita curiosidade. Então eu recolhi algumas perguntas que chegaram sobre este tema nas últimas semanas. A primeira delas é da Nena Silva. Se esses seres extraterrestres são tão evoluídos, então por qual motivo visitam um planeta tão atrasado como a Terra? Nena, existe entre os seres em evolução no universo elos de cooperação em que a ética cósmica recomenda que o mais avançado sempre ajude aquele que está à retaguarda. Então a grande maioria das civilizações que nos acompanham, seja hoje ou desde o passado, eles estão aqui para nos auxiliar, principalmente neste período de transição planetária. Muitos, inclusive, encarnando em corpos físicos para transformar aos poucos os paradigmas desta humanidade que precisa urgentemente de novas formas de se organizar nos mais diversos aspectos da vida. O Valdemar Pedro Antônio tem uma questão interessante. Se são seres espirituais, por que nos visitam com naves? Bom, aí eu vou adotar a classificação que o autor Pedro de Campos traz em seus livros, porque este assunto é muito diverso, você facilmente vai encontrar abordagens diferentes umas das outras, então eu tenho adotado como referência as obras do autor Pedro de Campos, que é consultor da prestigiada revista UFO, também é médium espírita, e ele atua em seus livros sobre a influência dos mentores Yoshua Ben-Nun e Erasto. Então, os mentores de Pedro de Campos esclarecem que existem os seres extraterrestres, seres de outros mundos que estão na mesma dimensão que nós, que aqui poderiam ser vistos se aparecessem na nossa frente com os olhos do corpo físico, e existem os seres ultraterrestres, seres que estão encarnados, mas em corpos mais sutis, corpos que estão em outra dimensão do espaço-tempo, como o plano espiritual aqui na Terra. Não podemos vê-lo, acessá-lo com os olhos do corpo físico. E existem ainda os espíritos desencarnados que vivem em outros mundos. Para esses, não há nenhuma nomenclatura convencional, poderíamos chamar de espíritos estrangeiros, não sabemos. Mas, se fala em extraterrestre ou ultraterrestre, são sempre seres que estão encarnados em corpos como o nosso, desta densidade, ou mais sutis. Por estarem encarnados, estes corpos têm seus ciclos vitais. E para vencerem as distâncias incomensuráveis do cosmos, eles precisam, portanto, do auxílio das naves, coisa que os espíritos que vivem em outros mundos, dependendo da sua condição evolutiva, conseguem transitar pelo cosmos na velocidade do pensamento, porque não estão ligados a corpos físicos, sejam eles de qualquer dimensão. Já a Marilene Bittencourt questiona, e se a nave fica invisível? É por isso que ninguém a vê?
ela se refere aos vídeos que fizemos sobre os agroglifos, em que ninguém parece enxergar as naves que fazem aqueles misteriosos círculos nas plantações que aparecem do dia para a noite. As naves extraterrestres, elas têm essa capacidade de ficarem invisíveis, porque eles detêm tecnologia que os permite transitar entre as diversas dimensões. Tecnologia que os permite também abrir portais dimensionais, que a gente chama como buracos de minhoca, por exemplo. Estes seres detêm tecnologia para transitarem por diferentes dimensões do espaço-tempo, às vezes até instantaneamente. Por isso que há fenômenos ufológicos em que os pontos de luz, que não se sabe ao certo o que são, parecem às vezes se fundir, às vezes desaparecem e aparecem do nada, justamente porque eles detêm uma tecnologia que nós não temos, que permite a transição por diversas densidades de matéria, diversas dimensões e planos da realidade que não temos acesso. E o João Braz, lá de Silvânia, município de Goiás, ele manda um boa noite, humanidade. Gostaria de entender por que possíveis OVNIs passam pela vastidão do universo e chegando aqui se acidentam. Realmente parece uma grande contradição. Como que seres conseguiriam atravessar vastidões universais e chegando aqui acabariam se envolvendo em acidentes? Há episódios, casos da ufologia mundial super conhecidos, clássicos, em que, ao que tudo indica, realmente naves aqui se acidentaram e corpos foram resgatados. Temos o incidente de Roswell, em 1947, lá nos Estados Unidos, um clássico da ufologia, e temos o incidente de Varginha, 1996, aqui no Brasil, em que, por mais que as autoridades tentem dizer que nada aconteceu, basta uma pesquisa rápida em canais sérios sobre isso na internet, você vai perceber que tem muita coisa que não foi explicada. Então, como poderiam seres que vêm de tão longe, que detêm uma tecnologia tão avançada, como poderiam se envolver em acidentes? Porque nós mesmos temos já meios de transportes que detêm um nível de segurança altíssimo. Estamos atingindo isso, por exemplo, na aviação moderna, cada vez mais segura. Então, seres com milênios de tecnologia na nossa frente não deveriam estar suscetíveis a acidentes, principalmente envolvendo falhas mecânicas. O que será que acontece então? Existe uma teoria, não sabemos ainda se é isso. Vou trazer para vocês, até para ver o que vocês acham. Ela me parece que pode fazer sentido sim. A médium Mônica de Medeiros, aqui de São Paulo, da Casa do Consolador, que junto com a Margarete Áquila, eles dirigem esta casa que faz uma obra social muito importante, tem um trabalho muito bonito. Elas trazem esta informação de que existe uma federação galáctica. Ou seja, esta informação não é exclusividade delas. Outros médiuns, por outros espíritos, também trazem informações semelhantes, de que haveria uma federação galáctica envolvendo diversos planetas que formariam uma aliança para protegerem civilizações que ainda não conseguem fazer isso por si mesmas, como a Terra, protegerem de seres de outros mundos que não teriam as melhores intenções, que aqui aportariam para buscar os seus próprios interesses, fazer experiências que poderiam causar consequências mais sérias, explorar recursos do planeta sem a devida autorização dos seres que aqui o dirigem. Então haveria uma federação que utilizaria todos os meios para prover a segurança destes planetas. Há até uma experiência envolvendo Chico Xavier, contada pelo seu amigo Geraldo Lemos Neto, que certa vez disse que Chico teria lhe relatado que numa certa noite ele foi levado por Emmanuel em projeção da consciência. Ele foi retirado de seu corpo físico, Chico Xavier, e levado por Emmanuel até uma das luas de Saturno, onde Chico pôde
contemplar uma nave de grandes proporções ali estacionada. E teve a oportunidade de conversar com o comandante desta nave, que disse para Chico que ele estaria responsável por uma frota que protegeria o sistema solar da incursão de seres mal intencionados provenientes de outros locais da galáxia. O que faz sentido com essa teoria da Federação Galáctica. E o Chico Xavier ainda teria perguntado para este ser a quem ele era subordinado, se era ao Cristo da Terra. E ele disse que ele era subordinado ao Cristo do Sistema Solar. Veja que interessante, um ser ainda superior à hierarquia de Jesus. Então, uma possível explicação para estas naves que teriam se acidentado aqui em nosso planeta é a seguinte: sejam seres extraterrestres ou ultraterrestres, aliás, essa ideia de seres ultraterrestres, ela não é nem original do médium Pedro de Campos. Camille Flammarion, um astrônomo muito conhecido na França, ganhou vários prêmios, fundou uma revista de astronomia que está publicando até hoje. Camille Flammarion, ele já falava sobre seres de corpos físicos mais sutis, sobre seres ultrafísicos. Então essa ideia já vem desde a época do Kardec. Camille Flammarion era tão amigo de Kardec que foi ele que discursou no enterro de Kardec. Foi ele que classificou Kardec como o bom senso encarnado. Então, sejam os extraterrestres, seres da nossa mesma dimensão, que chegam aqui por meio de portais dimensionais e assim vencem as longas distâncias do cosmos, ou sejam os ultraterrestres, que aqui chegam viajando por outra dimensão do espaço-tempo e atravessam dimensões espirituais, têm essa capacidade, essa tecnologia para se materializarem quando precisam operar na nossa dimensão. Uma vez na nossa dimensão, eles, tanto extraterrestres quanto ultraterrestres, estão vulneráveis às leis da nossa física. Porém, as civilizações que geralmente não são bem intencionadas, ou seja, têm interesses egoístas ao interagirem com seres humanos, realizando abduções violentas, geralmente, pelo que explicam os mentores de Pedro de Campos, são civilizações da categoria extraterrestre, seres da nossa dimensão, que aqui aportam por portais dimensionais. Estes seres, eles são monitorados por esta Federação Galáctica e pela própria pleiade de espíritos que dirige o planeta Terra. Eles não fazem aqui o que querem. Ninguém faz, aliás. Em todos os níveis existem vigilância, existem guardiões espirituais. O nosso livre-arbítrio ele é relativo, ele não é absoluto. O mal não pode tudo na Terra. E estes seres também são constantemente monitorados. Então a teoria é que estas naves que caíram aqui na Terra, elas teriam sido abatidas por frotas da Federação Galáctica que estavam justamente protegendo a Terra de seres de outros mundos que não tinham a autorização para que realizarem o que estava no rol dos seus objetivos, que poderiam ser diversos, não sabemos exatamente, mas muitos costumam vir aqui para realizar pesquisas que não seguem ética cósmica. Isso explicaria muitos tipos de abduções que envolvem até coleta de materiais genéticos e corporais de diversos tipos. Mas aí pode se perguntar por que algumas naves seriam abatidas e outras não. Bom, nós não temos acesso aos critérios que são empregados, aos objetivos, ao que poderia acontecer se determinadas iniciativas ocorressem sem esta força de resistência que nos protege, de alguma forma, do que poderia vir de outros mundos. O Pedro Henrique, ele pergunta como a espiritualidade permite e explica casos de abduções e experiências com nossos corpos. Pedro, estes seres só têm autorização para
esse tipo de abordagem, ainda de certa forma violenta, como muitos casos de abduções, porque eles encontram na raça humana afinidade que não podemos, de certa forma, negar. Nós também temos o nosso lado exploratório. Basta lembrar a relação que ainda temos com os animais. Então, esse tipo de argumento fica até difícil da gente rebater. Nós fazemos muitas coisas com os animais porque estes seres mais evoluídos não poderiam também, evoluídos na ciência, não tanto na moral, porque não poderiam fazer com a gente. É importante a gente conhecer, tentar fazer elucubrações para entender melhor todas essas questões, mas não podemos ficar paranoicos, achando que os seres extraterrestres estão aqui para nos prejudicar. Esse tipo de abordagem, esse tipo de civilização que não segue princípios da ética cósmica em sua plenitude é a minoria. A grande maioria dos seres de outros mundos que aqui estão aqui para nos ajudar, principalmente nesta fase em que o mundo está alçando uma nova etapa na hierarquia dos mundos. Aos poucos, o mundo se tornará um planeta regenerado, onde o bem começará cada vez mais a prevalecer sobre o mal. E que tomara que nós possamos ser agentes também destas transformações. E para isso precisamos cada vez entender mais a realidade. E não adianta não abordarmos determinados assuntos se sabemos que eles acontecem. Está aí a casuística ufológica nos mostrando que abduções acontecem, que muitas deixam até casos de estresse pós-traumático. Então precisamos começar a tentar entender o que está acontecendo. Muitas respostas ainda não temos. Estamos começando a tatear para vermos se as coisas começam a fazer sentido. Tenho certeza que muitas novas informações aos poucos chegarão também do mundo espiritual, porque o contato pleno com estas civilizações ainda deve demorar. Nós ainda precisamos crescer muito enquanto humanidade para fazer por merecer este contato. Talvez só quando aprendermos a conviver bem entre nós mesmos. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui e quero saber o que você acha de todas estas teorias, hipóteses, possibilidades. São assuntos em aberto para a gente discutir e tentar entender melhor. Se possível, deixe a sua pergunta nos comentários para futuros vídeos sobre o tema que você quiser. Deixe o seu like. Eu deixo sempre na descrição do vídeo os livros relacionados com o assunto que a gente abordou. Na tela final, vou deixar 2 vídeos da playlist Ufologia e Espiritualidade para você conferir. Alegria, você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Tchau!